Aqui no córrego, gente, aqui de Frutal, Minas Gerais, quando chove bastante, ele enche, hein? Às vezes até transborda, pode não parecer, mas às vezes, gente, é um babado isso aqui, hein? Isso aqui foi até pintado recente, ó. Ai, ai. Curtam o vídeo, gente. Me siga nas redes sociais.